Olá, empreendedores reais! Sejam muito bem-vindos ao canal da Boomit Empreendedorismo. Meu nome é Carolina, eu sou cofundadora da Boomit e o meu compromisso com você é passar todo o conhecimento técnico possível sobre gestão, boas práticas de negócio e principalmente ajudar a fazer a sua empresa ter uma performance muito acima da média. Então, se você tem interesse sobre conteúdos de gestão, marketing, vendas, finanças, como fazer, tá? Então aqui na Boomit a gente vai no detalhe. Vai lá, dá um inscrever-se no canal, dá um like no final do vídeo se você gostou. E hoje eu vim aqui para falar de um tema muito importante, sobre leitura. Esse é a dica de livro do porquê você deve ou não ler este livro. Bom, esse livro é um livro que eu poderia dizer que ele mudou a forma como eu entendia e percebia os processos de liderança dentro de corporações e na vida de modo geral. Ele é um livro que foi criado, foi descrito pelo Simon Sinek. Para quem não sabe, o Simon Sinek, ele criou a teoria do Golden Circle. Lembra? Tem um vídeo no TED, eu recomendo que você veja esse livro, o link está aqui, então você pode olhar, então tá nos comentários, então dá uma olhada, é bem interessante e ele fala sobre como as empresas se movem por meio de propósito. E aí depois ele criou, no caso, ele escreveu esse livro, Líderes se servem por último, como construir equipes seguras e confiantes. Ele divide o livro em 3 grandes blocos, Então ele começa falando muito sobre a parte biológica, tá? E estrutural, da civilização, como as civilizações se formaram e o conceito de liderança por trás disso. Ou seja, por que alguns seres humanos as pessoas seguem e outros são seguidos, Então, algumas pessoas seguem essas pessoas e outras pessoas são seguidores. Então, ele divide o mundo mais ou menos nesses 2 blocos. E ele começa a explicar de forma brilhante todo esse processo, como é que as pessoas vão seguindo essas pessoas, esses líderes, e vão construindo civilizações e grandes organizações seguindo esses líderes. Então, quando você entende esse mecanismo, é muito fácil você transpor isso para um ambiente corporativo. E ele fala do conceito de círculo de segurança. Essa é a grande tese dele em relação ao círculo de segurança, quer dizer, em relação à liderança. É a tese que movimenta todo o processo do livro. Então, o que você precisa saber sobre isso é um método, é uma forma de ver liderança e desenvolvimento de pessoas que garante que as corporações não sejam apenas um lugar para se trabalhar, mas um lugar para dar segurança para a família. E aí é brilhante quando ele vai passando por todas essas etapas e mostra como isso pode ser feito. E quando as organizações vão para um caminho distante disso, o quanto isso pode abalar, inclusive, o crescimento das empresas. Então, é um tema que tem muita relação com muitas empresas. Eu, particularmente, mentoro várias empresas sobre a questão de gestão de pessoas, como você construir equipes de alta performance com alto engajamento. E a gente vê que na maioria das empresas, às vezes empresas com 150 funcionários, 300 funcionários, 1000 funcionários, os processos de pessoas, os processos de liderança não estão claros e definidos. E o quanto antes você olhar isso no seu negócio, muito melhor. Então, por que você deve ou não ler esse livro? Para quem eu não recomendo esse livro, se você está querendo começar a empreender, você ainda não é um empreendedor, eu acho que você pode se preocupar com outras questões, como desenvolver um produto, um serviço que atenda uma necessidade real. Se você é empresário ou empresária e você já tem processos bem claros e estruturados de pessoas, você deve ler esse livro, porque ele trabalha, eu diria assim, o creme de la creme do processo de engajar as pessoas, entender os processos de liderança. Então, ele seria quase como uma moldura para algo que você já faz bem. Agora, se você tem uma empresa
e ela não tem processo algum, eu já te digo, esse não é o livro que vai te trazer processos, ok? Ele é o livro que vai te falar das causas fundamentais que levam ou não as organizações a terem pessoas engajadas e, portanto, processos que façam sentido para essas organizações. Então, leia este livro apenas se você entender que conhecer esses processos, conhecer as pessoas de modo geral, como os processos de liderança se formam, realmente vale a pena. Agora, se você precisa trabalhar processos imediatos para estancar determinadas sangrias, esse livro não vai te trazer isso. Você vai ficar irritado de ler esse livro. Embora ele seja brilhante, a gente tem que sempre ter uma clareza muito grande sobre que tipo de livro faz sentido para determinado momento. Então, se você tem uma empresa que você está com muitos problemas de processo e precisa de respostas rápidas, esse livro não vai te dar isso. Mas, se você consegue ter um tempo para entender o processo de liderança e, portanto, as causas fundamentais, né, do comportamento organizacional, faz sentido para você atuar nas pessoas, funciona esse livro. Se você tem uma empresa já num outro patamar, mais avançada, mais estruturada, então esse livro pode fazer muito sentido quando a gente fala na construção de pipeline de liderança. Ou seja, o que é isso? Sucessão. Toda empresa precisa ter pipeline de liderança, ou seja, se você tem esses líderes, você precisa ter gente pronta, desenvolvida para substituir as outras pessoas. Então, esse é um livro que eu recomendo muito, mas observando esses pontos. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí, deixa o seu comentário e não deixe de sempre estar ligado na nossa série de livros e filmes, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito a fazer as escolhas corretas. Eu te vejo na próxima. Grande abraço!